Boa tarde. Primeiro eu quero pedir desculpa a você que está nos acompanhando, vai chegar a gravação dessa live. Nós tínhamos previsto de fazer esse encontro no novo perfil, mas tivemos um pequeno imprevisto. Então passamos a fazer a live desse meu perfil pessoal aqui. Hoje o nosso tema vai ser tomar e receber. Tomar, dar e receber, dar e tomar. Por que dentro das constelações Bert Helling orienta o dar e tomar e não receber? Então esse será o nosso assunto hoje. Estou aguardando minhas parceiras de caminhada, Beca Sena, Sônia Freire, Inês Goldschmidt. Aos poucos já estarão comigo. Vou aceitando já. Vou convidar a Sônia Freire para já entrar, enquanto aguardamos a chegada da Inês. Boa tarde, Beca. Flores. Contornando um pequeno imprevisto. Boa tarde, Sônia, bem-vinda. Oi, Boa tarde. Boa tarde, Rita. Boa tarde, Beca. Então, infelizmente, não conseguimos fazer no nosso perfil, né, no nosso novo Instagram, no nosso perfil próprio para esse trabalho, mas estamos aqui para conversarmos um pouco sobre essa lei do dar e receber. E Bert Helling não gosta muito da palavra receber, aí ele traz essa inovação de que é dar e tomar. Por quê? Porque o tomar, ele exige também um comprometimento, uma responsabilidade da outra parte. Então, eu dou e a outra parte tem, além de receber, ele toma, porque ele também se compromete em retribuir. Como que essa lei se dá na nossa vida? Bem-vinda, Inês. Boa tarde. Só uma boa tarde. Oi, Inês. Boa tarde. Boa tarde. Contornando um pouco, né, esse nosso imprevisto, né, e dando continuidade, então essa é uma das 3 leis. A constelação, né, como já conhecemos, ela tem como fundamento 3 leis sistêmicas, ou leis do amor. O pertencimento, a hierarquia e essa lei que nós vamos conversar, dar e tomar. O tomar justamente porque quando, né, eu estou no polo de receber, eu tenho esse compromisso também de contribuir, então ele passa a ser um tomar. Essa lei se manifesta em vários aspectos de nossa vida no dia a dia. Em relação à nossa família atual, ali onde nós estamos convivendo, pai, mãe e irmãos. Então, em relação a pai e mãe, nós temos uma pequena exceção, né? Nós não conseguimos retribuir o que eles nos dão, até porque nós recebemos deles a vida. E a vida eu não tenho como retribuir. A vida é algo magnífico, muito especial, porque eu recebi deles a permissão de estar nessa vida. Eles permitiram, eles se colocaram à disposição, me aceitaram, permitiram a vida chegar até mim. Então, esse movimento eu não tenho como retribuir. A vida não tem preço, eu não tenho como fazer algo para eles para retribuir essa grandiosidade. Nessa questão ali, eu posso ir nesse lugar de agradecer a vida, receber, tomar a vida, tomar pai e mãe, recebendo a vida, passando a vida adiante, como uma forma de gratidão. Eu posso passar a vida adiante, né, construindo minha própria família, tendo meus filhos, ou um legado onde eu me coloco a serviço da vida. Mas eu também posso. Isso quando eu estou equilibrando essa troca. Eu retribuo aquilo que eu recebi. Mas eu também posso
estar numa postura um pouco desequilibrada, ou seja, não conseguindo viver bem essa lei, e eu posso passar por uma postura de querer cuidar do pai e da mãe, fazer por eles mais do que eu deveria como filha. Posso entender isso como uma questão de agradecer e, ao mesmo tempo, isso se torna um relacionamento tóxico, porque aí eu acabo não respeitando o lugar deles, eu já vou infringindo outra lei junto com essa, né? A hierarquia também começo a infringir, e aí começa a se criar o caos. Ou eu posso ir também naquela postura de querer salvar e fazer tudo por eles. Eu acabo tirando, inclusive, a dignidade deles, como pai e mãe, né? E isso também acontece em relação aos irmãos, porque por muitas vezes a gente sabe que é possível acontecer, a gente está nesse papel, nessa postura de querer fazer tudo pelo nosso irmão. Às vezes ele nem chega a pedir ajuda, a gente já está se oferecendo. Não, eu estou indo para lá, deixa que eu levo, passo tá, no mercado, já faço tua compra, já pago tua conta. Então, ou seja, a gente acaba fazendo de tudo também pelo irmão, se colocando no papel de superior, ou daquela que consegue dar, fazer por eles, de salvadora, e ali eu estou desequilibrando a lei do dar e tomar de forma justa, e ainda a lei da hierarquia, que vai ser o assunto da nossa próxima live, né? Da segunda-feira nós vamos abordar um pouco essa questão da outra lei, da hierarquia. Mas elas acontecem, assim, muito próximas. Então, assim, quando eu consigo equilibrar essas leis, eu consigo equilibrar as duas ao mesmo tempo. Então, esse dar e receber deve estar na mesma medida, para mim não precisar, para mim não criar esses desequilíbrios, desajustes na minha vida, e tem essa exceção, nós temos duas exceções. Uma é essa em relação ao pai e mãe. Nós nunca vamos conseguir retribuir para eles o que eles nos deram. E tem uma outra exceção, não é, Inês? Também dessa lei. Ela tem um outro movimento que também a gente não consegue retribuir tudo aquilo que recebe. Qual seria essa relação? É a relação do professor. O professor, assim como os pais, ele só doa. E eu penso que a força do professor para vir para a sala de aula é a força que ele toma do pai e da mãe. Então, a forma de retribuir ao professor é ser grato e passar para frente o conhecimento que ele nos transmitiu. Então, eu acho que é mais ou menos isso, dentro da hierarquia do dar e receber. Aí eu passo para a Sônia. A Sônia tem mais uma Olá, parte. boa tarde, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo, né? A gente, nesse nosso movimento, fazendo lives, entregando para vocês um pouco do conhecimento. E hoje com esse tema bem interessante, né? Dar e tomar, dar e receber, seja como for. Isso é tão presente na nossa vida, em todos os aspectos. E a gente não tem o conhecimento da importância da ordem desta lei na nossa vida. Como acabou de dizer a Rita, na questão familiar, a Inês também na questão aluno e professor, né? Eu já vivenciei várias situações na minha vida que hoje, né, estou estudando constelação familiar, estou aí buscando autoconhecimento, buscando as minhas curas. Então, quando eu olho para trás e vejo quantas vezes eu saí do meu lugar nessa hierarquia de dar e receber, e causei vários conflitos para mim mesma e diante ali dos grupos. Então, na questão trabalho, é muito comum a gente ver isso acontecer também, né? Em tudo, porque tudo que se relaciona a pessoas, um funcionário, um colega que às
vezes, numa equipe, tem um colega que é o seu líder, né? Então, você deve seguir as orientações do seu líder. E quantas vezes eu também já me coloquei maior do que o meu líder numa equipe? E quantas vezes isso acarretou na minha vida um peso, uma interferência daquilo que eu não estava autorizada, né? Então, nessa questão da ordem do dar e tomar, a gente precisa sempre estar buscando esse conhecimento do que isso vai interferir lá na frente na nossa vida. Se é no sistema familiar, é aquele que você convive todos os dias. Então, imagina quantos conflitos você vai trazer para você e sem permitir, né, do livre-arbítrio do outro também, poder galgar os seus processos de evolução. Então, a nossa missão, que eu vejo como terapeuta hoje, iniciante, estudante, buscando todo o tempo o autoconhecimento, é transmitir isso que a gente já viveu e vive diariamente na nossa vida, passando assim de uma forma leve e fazendo essas analogias da vida, porque fica mais fácil para quem está ouvindo, que não tem o conhecimento dessas leis, e pensar, nossa, mas o que é isso que elas estão falando? Que lei é essa que eu nunca ouvi falar, né? Mas não é a ordem realmente da gratidão. A Rita colocou muito bem, a gratidão aos pais, à mãe, né, que nos deu a vida. Então, assim, se nós seremos eternamente gratos, não tem como eu ser maior, mas eu tenho o meu lugar de filha dentro dessa posição, né, Rita? E na posição de trabalho também nós temos uma hierarquia de obedecer certas normas do dono da empresa, o dono do comércio, seja eu, se for eu também como patroa de um comércio pequeno, como eu também já tive. E olha só, interessante o que eu lembrei agora. Eu tive uma loja, então eu trabalhava sozinha, e só que em alguns momentos eu precisava de alguém para me ajudar, né? Porque às vezes eu estava cansada, eu tinha alguma tarefa que eu precisava cumprir até fora da cidade, do lugar, e precisava de alguém. Então eu contratava uma pessoa que eu me identificava com um perfil para estar ali na minha ausência. E eu tinha que entregar aquilo com muito amor e confiança àquela pessoa. Mas se aquela pessoa também excedesse esse cargo de confiança, se fizesse passar por mim, né, como em algum caso aconteceu, ela também rompeu esse padrão da minha confiança para com ela e ocupando o que não lhe cabia naquele momento. Então, isso gera muitos conflitos. E à medida que a gente vai tomando conhecimento desses conflitos que essa desordem desta lei gera na nossa vida, a gente começa assim a realmente procurar equilibrar mais isso, inclusive na hora de falar seja com o irmão, com o pai, com a mãe, o professor ou o funcionário, né, trazer isso mais transparente para que as relações sejam leves para ambos os lados. Me fiz entender, meninas? Eu só queria retomar teu exemplo, Sônia, quando você diz Sim. ali que você precisou de outra pessoa, você chama ela, ela vem, ela dá o serviço e ao mesmo tempo você fica com a responsabilidade de retribuir. Você precisa pagar o serviço. Sim. Então, ali também, justo equilíbrio de troca. Se ela Sim. prestou o serviço há 4 horas, 5 horas, você tem essa obrigação de, né, retribuir, e ela toma de você o dinheiro correspondente àquelas horas de trabalho. Sim. Isso também no relacionamento conjugal é muito importante existir esse equilíbrio. E o que a gente vê muito nos nossos atendimentos? Aquela mãe, né, que se doa, especialmente em relação ao marido, ela faz tudo, ela se doa demais, né, e reclama que o marido não retribui, mas muitas vezes ela está nessa postura
de não saber receber. Então, e isso acaba cansando, e aí as rixas começam a aparecer, né? Os conflitos começam a se fazer presente. Então, eu tenho que dar sim, mas eu também preciso receber, preciso tomar da outra parte. E isso também sai do ambiente familiar e vai para o social, não é, Beca? Isso. Boa tarde, Flores, com certeza. Quando o dar e o tomar, ele entra em desarmonia, não existe o justo equilíbrio. Eu gosto muito de falar de amor, principalmente se nós falarmos, né, das ordens do amor. E quando a gente entra no justo equilíbrio, nessa ordem sistêmica, é maravilhoso que a gente vê como a gente se atropela. Quando a gente fala na parte social, nós vamos falar das amizades. Não é somente uma fala cordial, a afinidade entre si. A princípio, somente a afinidade já seria o suficiente, mas existem as trocas de gentileza, dos jantares, os presentinhos, e quando a pessoa recebe uma gentileza dessa, ela se sente obrigada em poder retribuir da mesma forma para que não haja um desequilíbrio. Só que nós temos o péssimo hábito de não saber receber nem elogio. Às vezes as pessoas falam, né? Nossa, mas a sua roupa tá tão bonita. Roupa velha. Comprei há não sei quanto tempo. A pessoa que dá demais, ela tem a consciência que ela também não sabe receber. Porque às vezes tem aquela pessoa que só sabe receber e também não sabe dar. É aí que vai haver a desarmonia neste equilíbrio. E você vê isso muito claramente nos relacionamentos de casais, onde o homem, nem sempre é o homem ou a mulher, mas um vai trabalhar mais, o outro vai cuidar mais dos filhos, outro vai cuidar mais da casa, outro vai pagar mais as contas, fazer as coisas externas à família, tudo dentro do justo equilíbrio harmônico, porque a desarmonia nele entra no fato de que quantas vezes nós ouvimos falar nas situações de que o marido ou a esposa puxou os estudos do marido ou da esposa e simplesmente quando a pessoa terminou o curso, simplesmente foi ingrata, virou as costas, foi embora, separou, deixou a pessoa sozinha. Mas por quê? A pessoa saiu do seu lugar de cônjuge, de paridade, e foi para um lugar paterno ou materno. É um erro muito comum que nós mulheres cometemos de maternar os nossos maridos. Nós saindo do lugar de esposa, nós perdemos toda a nossa força. Porque a mãe, ela não tem gratidão. E eu vou querer que ele seja grato a mim. Eu vou querer que a minha esposa seja grata a mim. Então, entra num movimento de que, se eu tenho a necessidade de receber aquela gratidão, isso nós não estamos falando de caridade. É um justo equilíbrio entre o dar e o tomar. A pessoa vai simplesmente subjugar a outra, vai diminuí-la, para que, inconscientemente, haja um equilíbrio dentro do relacionamento. Então, quando nós temos um fluxo entre o dar e o tomar, tanto nas nossas relações de amizades, nas trocas de gentileza, geralmente fala assim, trocas de gentileza mesmo, né? Entre delicadezas, falas sensíveis, falas delicadas, que superam até a justa afinidade. E nos relacionamentos amorosos, saber dar tanto quanto receber, e saber receber tanto quanto dar. Haver um equilíbrio. Eu não vou dar demais se a pessoa também não puder me dar também. Ter a noção do fluxo deste movimento. Haver um equilíbrio para que eu também permita que o outro faça o movimento dele. Porque se eu dou demais, eu sufoco aquela pessoa. Ela vai se sentir sufocada e, geralmente, a atitude é a fuga. Geralmente, são os relacionamentos que entram em severos atritos. Então, quando você sai dessa sua justa posição, acontecem esses movimentos. É a mesma coisa na área profissional que a gente fala dos advogados.
os advogados são o meio de solução de uma determinada questão. Mas os clientes que transferem a responsabilidade para o advogado da outra parte. A pessoa quer que o advogado pague a parte, resolva tudo. Então, também ocorre essa troca de lugar. Isso deve ser muito observado, porque é o cliente que não vai pagar, é o cliente que só vai dar problema. Então, você vê em várias posições da nossa vida, em várias situações, nós podemos sair do nosso lugar, tomar demais, ou dar de menos, ou dar demais, ou tomar de menos. A harmonia, nesse sentido, acontece quando eu vejo o outro como ele realmente é, sem fantasia, sem medo, e eu posso dar o que eu tenho e eu posso receber o que a pessoa tem para me dar, independente do relacionamento que nós estejamos estabelecidos. Não é, Rita? Então, a Beca traz ali bem como que, às vezes, a gente, infringindo uma das leis, já pega a outra também, dessa questão da hierarquia, de ficar no meu lugar, né? Por isso que na próxima semana nós vamos abordar esse assunto também, da hierarquia, quem veio antes, quem precisa, né? Qual é o meu lugar dentro da família de origem, dentro da família atual que eu formei, e como é que eu posso estar saindo desse lugar, que está muito próximo a essa lei do equilíbrio entre dar e receber. E a pergunta fica agora para a nossa reflexão. Como é que está sendo para mim essa questão? Qual é a minha postura dentro do meu relacionamento lá em casa, com quem eu moro? Quanto eu dou e quanto eu consigo receber? Quanto essa questão entre irmãos? Qual é o meu papel? Eu sou aquela que quero salvar todo mundo? Eu sou aquela que já, a pessoa só chega perto de mim, eu já estou dizendo, não, eu resolvo para você, eu faço isso, eu já me ofereço para ajudar ela a resolver as questões dela? Porque ali eu já começo também a entrar numa outra questão de respeitar o destino do outro. Então, assim, a constelação familiar, ela é uma terapia de alto impacto, mas ela é muito mais do que uma terapia, porque ela passa a ser uma filosofia de vida, e você passa a se observar no dia a dia, no teu movimento na família, no relacionamento, nas tuas relações sociais, se você não está em desarmonia com uma lei, o lugar que você ocupa. Então, assim, eu te convido a olhar para você. E nesse novo perfil que nós criamos, e infelizmente hoje não conseguimos abrir a live nesse perfil, mas ali nós colocamos isso como missão. Nós estamos com essa proposta de ajudar você a olhar para a sua dor sistêmica, emocional, desequilíbrio energético, para olhar para a origem de tudo isso e te proporcionar uma vida mais leve. Você pode estar mais resolvida no teu dia a dia, desde que você se permita olhar para a sua história. E é muito fundamental conhecer a sua história, porque voltando nesse dar e receber dentro de um relacionamento conjugal, você é aquela esposa que faz tudo pelo marido. Você serve o prato, você lava a louça, você faz o café, você leva a xicrinha de café para ele onde ele está. Você é aquela que faz tudo pelo marido. Quando você percebe que você está dando demais, você começa a olhar para a mãe. E você percebe que a mãe fazia isso também. Aí você olha para a avó. E o que você vê? Uma avó com os mesmos comportamentos. Então, é fundamental conhecer a sua história. Nesses pequenos detalhes também, porque eles são muito importantes. E sim, não podemos sair da postura de agradecer. Porque no momento que eu agradeço a vida que eu recebi do papai e da mamãe,
da forma como ela chegou para mim. E eu sou grata por isso e tomo eles. Esse é meu pai, essa é minha mãe, dessa forma. E saio desse lugar de querer julgar eles ou desejar que eles fossem um pouco diferentes e passo para o lugar de dizer, sim, eu recebi a vida de vocês. Você foi um homem comum, você foi uma mulher comum. Aí sim, eu passo a tomar a vida e olhar para os meus movimentos, meus comportamentos, e começo a fazer essa cura interior que vai transbordar na minha família atual e na minha vida no dia a dia. Então, eu te convido para fazer essa reflexão. Comece a observar como que acontece essa troca contigo. Você é capaz de receber um elogio? Quantas vezes, quando você recebeu um presente, você não olhou para a pessoa e não disse, não precisava? Por que não precisava? Por que você não merece um presente? Vamos começar a olhar para as nossas atitudes, nossas reações involuntárias, às vezes. Para nós termos a nossa história na nossa mão, olhar como está essa lei dentro de mim, como eu consigo viver essa lei do dar e tomar. Eu consigo tomar? Porque se eu consigo tomar, automaticamente eu passo para o lado de ter um compromisso também de retribuir. Como é que está sendo essa minha retribuição? Porque eu posso receber algo sem tomar. Se eu não gostei, por exemplo, a Sônia me regala ali algo que eu não gosto, mas eu não tenho coragem de dizer para ela, não quero porque eu não gosto. Mas eu pego e guardo. Simplesmente fica lá guardado. Eu não tomei, eu simplesmente recebi. Agora, se eu tomei, eu vou retribuir. Eu me sinto na obrigação de dizer, não, aniversário da Sônia, eu vou retribuir. Também vou presentear ela. Então, qual é a minha postura? Como é que eu consigo lidar com essas questões? Fica esse convite. E estamos aí, né? Na próxima segunda-feira, vamos ver se sanamos esse desafio de já fazer a live a partir do nosso novo perfil, ou vamos estar a partir do perfil de alguma de nós. Aí, fique atenta e venha participar conosco, conhecer um pouco sobre a lei da hierarquia. É isso? Sim. E assim, muito obrigada, você que está ao vivo aqui conosco, e você que vai chegar à gravação dessa live. Que esse momento, né, de olhar para a nossa vida sirva de desafio para iniciarmos o nosso processo de autoconhecimento nesse ano 2024, olhando para as leis do amor e começando com essa lei do dar e receber, do dar e tomar, do justo equilíbrio de troca. E só completando aqui, quem já nos segue aqui nas lives, né, quem já conhece, dá uma passadinha no grupo Alianca, né, que está lá, @grupo Alianca, e entra lá para assistir as lives que nós já deixamos para vocês, quem não viu ainda alguma coisa nossa, curtir, compartilhar, se isso fizer sentido na vida de vocês ou de alguém que vocês conheçam, compartilha os conhecimentos que estão disponíveis no grupo. Um beijo, uma ótima semana, meninas, uma ótima semana a todos que vão assistir depois também pela gravação. Nos vemos na próxima semana. Muito bem. Gratidão a todos e uma boa semana de trabalho a nós todos. Vamos. A nós.